Olá, eu sou a doutora Larissa Tala, ginecologista e obstetra. Eu atendo mulheres desde a primeira menstruação até a menopausa. Menopausa precoce nada mais é do que uma menopausa antes da data esperada. E isso seria o quê? É aquela que ocorre antes dos 40 anos de idade. O diagnóstico é confirmado com uma dosagem hormonal de um hormônio chamado folículo estimulante. Quando nós temos duas dosagens com valor maior que 25 miliunidades por ml, com um intervalo de tempo de 4 semanas, podemos confirmar o diagnóstico. Na maioria das vezes, a causa é idiopática, é aquela causa que a gente não descobre o motivo real. Mas existem também doenças genéticas, doenças autoimunes, como as tireoidites, quimioterapia, radioterapia, que hoje em dia acaba sendo muito frequente, e até mesmo cirurgias, como a oforectomia, que é a retirada dos ovários. São os mesmos de uma paciente na menopausa. Quais seriam? Primeiro de tudo, um quadro de hipoestrogenismo, que pode ser caracterizado como a secura vaginal, dificuldade na penetração, a vagina fica mais atrófica, um quadro de infecção urinária de repetição, que pode caracterizar a síndrome geniturinária da menopausa. Além também dos famosos fogachos, que são aqueles calorões, e a gente chama na medicina de sintomas vasomotores. Além disso, seria aquela paciente que começa a ter alterações do período menstrual, chegando até a ter períodos de amenorreia, que seriam mais de 90 dias sem a menstruação. Diante de uma suspeita de uma menopausa precoce, a primeira coisa que a gente tem que ver, porque muitas vezes essa primeira dosagem do FSH já pode ainda não vir tão alta. Então, principalmente em pacientes, por exemplo, abaixo de 30 anos, muitas vezes é preciso uma análise genética. Nós temos que também excluir outras doenças por meio de outras dosagens hormonais, problemas da tireoide também podem influenciar, além de marcadores de uma baixa reserva ovariana, e sempre temos que pensar no diagnóstico, porque se a gente não pensa no diagnóstico, a gente não investiga uma menopausa precoce e muitas vezes somos surpreendidos por uma paciente jovem que entra nesse quadro de falência ovariana. Na verdade, seria uma das indicações formais de reposição hormonal. E por quê? Imagina uma paciente ainda na sua plenitude da sua vida, pensando que vai viver até os 80, 90 anos, que realmente é o que acontece hoje com as mulheres, e tendo a sua qualidade de vida impactada tão precocemente. Então, muitas vezes a gente tem que entrar, além de aumentar as chances de osteopenia, osteoporose, que são doenças relacionadas com a perda óssea, que está relacionada com a queda do estrogênio, que é o hormônio feminino. Além disso, aumenta o risco cardiovascular. As mulheres na menopausa, elas se igualam ao risco dos homens, por exemplo, de infarto. E muitas vezes ela até se sobressai a eles com o passar dos anos. Então, essa análise e a reposição deve ser sim oferecida à mulher, mas lembrando que a decisão de fazer ou não é sempre da mulher. O tratamento da reposição hormonal pode ser feito por via oral, lembrando que aumenta as chances de sintomas gastrointestinais, aumento de triglicérides. Temos também a via transdérmica e vaginal, que é uma via preferencial porque evita a primeira passagem pelo fígado. É importante também que diminui os riscos de fenômenos tromboembólicos, que a mulher precisa saber que isso pode acontecer. E temos hoje em dia os famosos implantes. Confesso que o uso ainda é meio controverso, principalmente em uso de androgênios, que são hormônios masculinos.
Sim, a paciente ela pode optar pelo método, pela via que ela prefere. E a questão financeira é sempre muito levada em consideração. Afinal, é um tratamento longo, ela terá que usar essa reposição por pelo menos 10 anos. Então, tudo isso deve ser analisado, cada caso, e deve ser individualizado. Uma equipe multidisciplinar é importante em qualquer atendimento, mas eu considero o ginecologista o médico da mulher. Por quê? Normalmente é o único médico que a mulher vai passar durante um grande período da sua vida. Então, é bem importante o ginecologista pedir todos os exames de rotina para a saúde da mulher. Mas se eu puder dispor de uma equipe multidisciplinar, sempre é muito importante um cardiologista, um endocrinologista, uma boa nutricionista para orientação dietética e, se possível, até mesmo um profissional da educação física. Alguns fatores aumentam o risco de uma menopausa precoce, como uma menstruação muito precoce, que nós chamamos de menarca precoce, que é antes dos 11 anos, um histórico familiar, ou seja, se a minha mãe entrou na menopausa mais precocemente, eu tenho uma chance maior. Além de fatores como um IMC, que é o índice de massa corporal baixo, isso também interfere na menopausa. Além de fatores externos, como o tabagismo, que a gente tem como interferir, e a nuliparidade, que é aquela paciente que nunca teve filhos.